Fala aí pessoal, tudo bem? Por aqui vai tudo bem. Emerson Silva, professor de Química, Colégio do São José. E a gente vai agora estudar um pouquinho o conteúdo do segundo livro, capítulo 2, né? Vamos falar um pouquinho sobre lei de Higgs. Então vamos lá, é um capítulo muito teórico, mas requer observação em soma de equações, tá? O nosso principais objetivo desse conteúdo, né, é os conceitos que vamos aprender, falar um pouquinho sobre calor de neutralização, lei de Hess e energia de ativação, tá? Nós vamos aprender muito esses dois aqui, ó. Principalmente a lei de Hess, tá? Que vão... É difícil cair esse conteúdo no Enem, mas é um conteúdo importante porque algumas questões podem cair a parte teórica, observações de equação e você domina bem essa parte aí aqui comigo. Vai ser uma videoaula bem rapidinho aí de 10 ou 12 minutos no máximo, para a gente compreender um pouquinho sobre a lei de Hess. Beleza, pessoal? A primeira página aqui a gente tem, né, um míssil aí, ó. Esse míssil aí é um míssil principalmente da Coreia do Norte, né? Porque o tema traz o seguinte, ó, ele traz uma estrutura. Essa estrutura que a gente tem aqui é o dimetil hidrazina assimétrica, né? Esse composto também é conhecido como UDMH. Esse composto é um combustível testado pela Coreia do Norte por Kim Jong, né? Esse cara aí testou esse composto, que é o, o ditador da Coreia do Norte, e ele tem uma grande propulsão em relação ao peso do combustível que o míssil precisa levar, ou seja, ele tem um pouco peso, uma baixa densidade, mas ao mesmo tempo, né, esse composto aqui que está a sua estrutura molecular, ele tem um baixo peso, uma baixa densidade, porém um potencial de combustível, de combustão muito forte. Então ele pode, por exemplo, pegar um míssil, né, lançar lá da Coreia do Norte para um outro continente, né, atravessar o oceano, o continente, com pouco combustível e com uma maior quantidade de combustão, consegue levar esse míssil mais longe por através desse UDMH, que é o dimetil hidrazina assimétrico. Esse composto é um composto muito perigoso, né? Além de ser tóxico, ele afeta também o sistema nervoso central. Beleza, pessoal. Só para mostrar porque a lei de Hess, ela vai estudar isso. Quanto eu preciso de colocar de combustível no meu foguete, que está aqui no meu míssil, qual a quantidade de energia necessária para ele atravessar um continente para o outro? Qual a quantidade de energia necessária para uma reação acontecer? Então, é importante demais, né, o estudo desse capítulo, porque você aprende os conceitos, né? Vamos falar um pouquinho sobre a lei de Hess, inicialmente. Essa lei, pessoal, foi criada por Henry, tá? O livro não trouxe a história dele, mas Henry, lá em 1840, né, ele estabeleceu que a energia não pode ser criada nem destruída. Cara, tu tem aqui uma quantidade de energia, vamos lá, 20 joules. E você faz uma reação e obteve 30 joules, transformou 20 joules em 30 joules. Ele disse, ó, a energia não pode ser criada, você tem 20 e tem 30, beleza? Você tem que ter ela transformada, ela não é destruída, beleza? Ela sempre é transformada. Então a lei de Hess, ela vai estudar principalmente isso, né? Ela vai determinar o calor liberado ou absorvido de uma reação, beleza? Então, essa variação de entalpia de uma transformação, né, ela tem sempre uma pressão constante, tá? Usando, por exemplo, um aparelho calorímetro, palavrinha difícil, hein? Usando, por exemplo, esse aparelho aqui, ó, que é um calorímetro, ele, ele pode determinar, né, qual a energia que foi liberada ou absorvida. Porém, nem sempre isso é possível, dependendo de algumas reações. Por quê? Por que eu digo isso, né, Selma? Selma aí é minha aluna, uma das melhores alunas aí do Colégio São José, Selma. A menina dos memes. Selminha, vê só. Porque é difícil de medir através de um aparelho chamado calorímetro. Por que é difícil? Veja só, porque esse aparelho, a difícil medição dele é porque ele obedece,
né? Por exemplo, algumas reações ele obedece a alguns fatores. Por exemplo, alguma reação é muito lenta. Aí, por ser muito lenta, ele possibilita, por exemplo, a perda de energia. A perda de calor é muito fácil. Essa perda de calor, por exemplo, você vai medir agora, mas a reação acontece daqui a 20, 30 minutos, demora uma hora. Então, a perda de calor acaba perdendo essa medida. Você não consegue medir com precisão, tá? Um outro ponto, por exemplo, é que o ΔH muitas vezes é muito pequeno e esse aparelho não vai conseguir determinar, né? Essa variação de energia é pequena, o aparelho às vezes não consegue determinar. Por isso a importância também de você fazer isso através das equações, tá? É, Vamos considerar, por exemplo, um exemplo numa reação na formação do monóxido de carbono. Beleza? A gente tem aqui a formação do monóxido de carbono. Tá aí, ó. CO. O monóxido de carbono é um gás poluente, tóxico, né? Também. Esse gás poluente é derivado da combustão incompleta. A reação aqui está mostrando que ela pegou o grafite, né, o carbono, junto com meia molécula de oxigênio e transformou em monóxido de carbono. E disse, ó, tá aqui minha reação. Fiz a minha reação. Só que numa reação de uma combustão incompleta, não só existe combustão incompleta. Na mesma reação que acontece incompleta, acontece também uma reação completa, que é essa aqui, ó, que é a formação de dióxido de carbono, beleza? Então, numa reação acontecem essas duas reações. Quando acontecem essas duas reações, há também uma quantidade de liberação de energia. Então, a formação simultânea dessas duas reações, aí a questão pode perguntar, me diga quanto eu gastei de calor nessa reação? Qual foi a quantidade de energia liberada ou absorvida? Então, a lei de Hess, ela vai estudar isso. Qual é a energia necessária que eu preciso para me determinar? Beleza? A quantidade de energia. A quantidade de energia. Você vai determinar a quantidade de energia ou calor, que é a mesma coisa. Então, a importância, gente, disso. Ó, o exemplo, eu vou trazer um exemplo bem simples para você aqui. Esse exemplo daqui, ele diz o seguinte, ó. Imagine uma outra análise de combustão, né, de 1 mol de hidrogênio no estado padrão, determinado experimentalmente é igual a menos 241,8. Isso, ó, eu fiz o experimento, determinei isso aqui, que eu, pegando 1 mol de hidrogênio, eu determinei experimentalmente que ele tem a liberação de menos 241,8 kJ por mol. Tá aí, tabelado, já tá aqui tabelado. Ele diz, ó, só que para mim fazer isso, eu fiz o quê? Eu peguei o hidrogênio, eu quero transformar hidrogênio junto com oxigênio, transformar o quê? Em água, beleza? Eu quero pegar hidrogênio junto com oxigênio e transformar em água. É isso aí que eu quero. Tá aqui minha reação. Só que para isso, o hidrogênio é um combustível, cara. Então, quando você faz essa reação, ele faz o quê? Ele libera uma quantidade de energia. Opa, se libera é exotérmico, beleza? Se libera uma quantidade de energia exotérmico, ΔH vai ficar o quê? Negativo. Então, menos 241,8 porque liberou energia. Tranquilo? Então, o que é que eu tenho aqui nessa reação? Eu tenho isso mais isso. Eu tenho essa quantidade de energia que foi liberada, mais a formação de água. O que é que acontece também? Eu posso também, ele disse que nessa mesma reação, eu também fiz uma reação em que eu peguei água líquida e transformei em água gasosa. Para aí. Se eu estou no estado líquido e quero ir para o estado gasoso, eu faço o quê? Eu forneço energia. Opa, se eu forneço energia, a água vai absorver essa energia. Se absorve energia, então é o quê? É exotérmico? Não, é endotérmico. Porque exotérmico libera energia, que foi o exemplo anterior. Como essa aqui está absorvendo, vai ser endotérmico. Então, eu tenho aqui nesse primeiro ponto exotérmico e nesse segundo ponto endotérmico, absorção de energia. A gente já trabalhou sobre isso, já falamos sobre isso, já estudamos sobre isso. Só que a questão em si já determinou. Liberou menos 285,8 kJ e essa outra reação da formação de água líquida em água gasosa, ele absorveu mais 44 kJ. Tá feito. Só que ele diz, eu quero a reação completa. Eu quero a soma das duas equações. Emerson, e como fazer isso? Cara, é fácil demais. Tá aqui, ó. Veja como é fácil fazer. Eu tenho minha primeira reação, tranquilo, e a segunda reação. Tá aqui, ó. As duas. Tá as duas reações aqui. Como é que eu devo fazer, Emerson? Simples. Escrevo as duas. E vou fazer a soma das duas. Tá? Eu vou fazer a soma dessas duas. Como é fácil fazer? Simples demais. Só que
Vamos primeiro somar a variação de entalpia, tá? Menos 285,8 mais 44 vai dar menos 241,8 kJ. Tá feito. Porém, eu quero a minha reação. Eu só mostro uma observação para a minha reação, tá? Por quê? Na reação da lei de Hess, para você somar as equações, você tem que fazer o corte, a simplificação de alguns compostos. Veja só, você tem que entender que isso aqui, o que está antes da setinha, é chamado de reagente. Tá vendo a setinha aí, né? O que está depois da seta é chamado de produto. Emerson, por que fez esse corte? Eu vou te mostrar agora. O que eu tenho em reações diferentes é reação 1 e reação 2 aqui embaixo. Então, duas reações. O que eu tenho nos meus reagentes e tiver no produto da outra, eu faço o corte. O que tem aqui de igual, o que tem aqui de igual? Nada. Então, eu não faço corte de nada. O que eu tenho aqui de igual, que tá nos meus produtos, que está de igual nos meus reagentes. Opa, Emerson, a água. Então, eu faço o quê? O corte. Vamos observar se tem mais. O que eu tenho aqui nos meus produtos, que tem nos reagentes da outra equação? Não tem nada. Beleza? Tem H2O aqui, aqui não tem H2O, então não corta. Então, simplificando, eu tenho essa equação. Ele apenas transferiu para cá, transferiu essa outra molécula para aqui e transferir essa outra molécula de água para aqui. Tranquilo? Ele simplificou a reação. Ele disse, ó, a minha reação completa está aqui e junta a variação de energia. Beleza, pessoal? É bem simples. Só lembrar, o que eu tenho nos meus produtos de um, posso cortar o que tiver nos reagentes do outro. Se eu tiver nos meus produtos, se eu tiver no meu reagente aqui, nos meus produtos da outra equação, eu posso fazer o corte, posso simplificar. Tranquilo? Para você montar uma reação completa. Graficamente, como isso é obtido? Né? Como isso é obtido graficamente? Simples. Tá aqui a minha equação. Ó, a mesma coisa que tinha antes. Você tinha, para a minha formação de água, o hidrogênio, né? Você tem aqui o hidrogênio e oxigênio, você transformou em água. Só que para isso eu teve que fazer o quê? Perdeu energia. Ó, liberou essa quantidade de energia. Beleza? Se liberou, ficou negativo. Eu tenho, nesse caso aqui, água líquida e quero transformar em água sólida. Eu tenho que fornecer energia. Por isso que subiu a setinha aqui, ó. Eu forneci uma quantidade de energia 44. Graficamente vai estar assim. Então eu posso pedir, por exemplo, aqui, me dê a variação de entalpia, soma. Aí você vai somar essas duas variações, beleza? Me dê a equação completa. Você vai somar essa equação, beleza? Mais essa. Não tem o que fazer, que é o que nós vimos aqui, ó, atrás. Que nós vimos aqui, ó, que eu mostrei para vocês aqui nessa equação. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Então, teoricamente, o capítulo da lei de Hess é isso, tá, gente? Teoricamente é isso. Só abra um ponto para aqui, ó, que é a dissolução. Essa dissolução que você está aí é como você fosse fazer dissolver. Dissolver o que, Emerson? Dissolver, por exemplo, soluto em água. Então, você tem as variações que são endo e exotérmicas, né? Quando é que você vai ter? Quando vai ser endo ou exotérmico? Aí ele disse, ó, imagina que eu pegar aqui o cloreto de cálcio, tá? E vou pegar também um nitrato de amônia, qualquer um dos dois, e quero ver quem vai ser endotérmico e quem vai ser exotérmico. Isso aqui é dado, gente. Então ele diz, ó, o que acontece? Quando é que vai ter energia? Quando é que eu vou ter uma energia reticular? Quando eu tiver, nesse caso, a separação de partículas. Quando eu tenho a minha separação de partículas, para me separar as partículas, eu devo fazer a absorção de energia. Para aí, Emerson. Se eu tenho a absorção de energia, é o que? Endotérmica. Tranquilo? Para separar as partículas. Agora vamos ver, para eu fazer a interação das partículas. Se para separar é endo, então, para me fazer interação é o que? Exotérmico. Perfeita observação. Então, será nesse caso exotérmico. Então, eu chamo isso de energia de hidratação, tá? Então, eu tenho dois tipos de energia reticular e energia de hidratação. Isso é muito difícil cair,
Mas teoricamente, você tem isso aqui, ó. Se ΔH for maior que zero, endotérmico, é claro, absorver energia, então vai ficar maior. Se ΔH for menor que zero, é exotérmico, mas é claro que vai perder energia, vai ficar o quê? Negativo, tá? Então, vai ser energia reticular e energia reticular. Se for maior ou menor, o ΔH é que vai dizer. Tranquilo, pessoal? Simples e fácil de aprender, beleza?